Ao meu querido amigo que vive no mundo ao lado, escrevo com carinho e calma para contar como é viver onde lembramos o futuro e o passado se dissolve como neblina. Vou direto ao ponto, porque aqui a vida pede clareza e porque a memória que temos do amanhã não espera por longas introduções. A primeira coisa que você notaria é a forma como acordamos já sabendo o amanhã, com a nitidez com que vocês lembram de ontem. Planejamos o café da manhã porque já sentimos o gosto que teremos no dia seguinte, e escolhemos diferente se a lembrança futura nos sugere algo melhor. Não é adivinhação, é lembrança mesmo, com detalhes táteis, cheiros discretos e uma alegria mansa de quem encontra uma fotografia que ainda não foi tirada. Isso muda tudo no trabalho, nas amizades, no amor e até na maneira de andar pela rua, porque cada pequeno gesto chega carregado de um depois que já conhecemos. Em contrapartida, o passado escapa como água entre os dedos, e por isso registramos o que aconteceu com diários minuciosos e gravações simples que escutamos como vocês folheiam álbuns antigos. Muitas casas guardam um caderno sobre a mesa da sala onde se anota o que acabou de ser vivido, e à noite lemos para saber quem fomos pela manhã. Às vezes descubro no caderno que brinquei com uma criança na praça e que rimos à beira da fonte, mas confesso que não sinto saudade, sinto apenas gratidão tranquila. Isso assusta alguém que chega, mas para nós é natural como respirar, e a saudade aqui mira o futuro, porque é de lá que vêm os afetos mais nítidos. Quando duas pessoas prometem algo, elas o fazem com a memória do que a promessa trará, e por isso evitamos promessas vazias, já que lembramos a decepção antes que ela exista. O direito aprendeu a lidar com isso usando testemunhas do amanhã, pessoas que relatam o que lembram que vai acontecer se seguirmos por determinado caminho. É menos sobre prever e mais sobre escolher, porque a lembrança do futuro não nos escraviza, ela só ilumina as encruzilhadas que cruzamos. Os céticos do meu bairro dizem que nada é certo até ser vivido, e eu concordo, mas é difícil ignorar uma lembrança que traz o calor de uma tarde que ainda chega. A escola ensina desde cedo a diferença entre lembrança do futuro e fantasia desejosa, e crianças fazem exercícios para distinguir o brilho das duas coisas. Todos nós já tivemos a certeza de um amanhã que depois não se confirmou, e aprendemos a tratar isso com humildade e bom humor, como quem aceita que o vento muda. A linguagem muda um pouco também, porque nossas expressões favoritas falam do que virá com a intimidade de quem fala de um parente próximo. Dizemos eu me lembro da conversa de terça e foi bonita, e marcamos encontros com a delicadeza de quem já degustou as palavras que serão ditas. No amor, a lembrança do futuro é um fio de seda que pode conduzir ou enredar, e precisamos de coragem para não confundir expectativa com destino. Eu me apaixonei lembrando de um abraço que aconteceria numa estação chuvosa, e quando ele chegou foi igual e diverso, porque o corpo tem sempre surpresas de temperatura e de respiração. Há casais que combinam as memórias futuras como quem planeja uma viagem, e há outros que preferem deixar o amanhã mais escuro para não perder o encanto do inesperado. O inesperado existe aqui tanto quanto aí, e isso talvez conforte você, porque a lembrança do futuro é como a luz de uma janela, ela ilumina, mas não substitui o que é vivido. A economia valoriza bons curadores de futuro, pessoas que organizam lembranças confiáveis para decisões coletivas, como a época certa de plantar ou o desenho mais seguro de uma ponte. O tempo é nosso arquivo mais precioso, e tratamos relógios com respeito calmo, não como donos, mas como bibliotecários que querem conservar bons acessos. Muita gente investe em relações longas porque lembra a alegria serena de aniversários que ainda virão, e isso cria bairros pacientes, cheios de festas discretas e risos francos. Também existem fraudes, gente que finge lembrar o que não lembra, e a comunidade aprende a testar a coerência cruzando várias lembranças de pessoas diferentes. Quando as memórias convergem, ganhamos confiança, e quando divergem, preferimos passos curtos, decisões provisórias e pactos com revisões marcadas. A política local funciona como um caderno público, com páginas que registram decisões passadas e páginas em branco que acolhem as lembranças do que desejamos viver. As reuniões são silenciosas por instantes, porque cada um consulta o seu amanhã íntimo, e depois compartilhamos com respeito,
sem ridicularizar quem viu outro contorno. A arte floresce entre o já lembrado e o ainda possível, e os artistas daqui pintam cenas de amanhãs que talvez não cheguem, não para enganar, mas para ensinar a sentir o que não veio. Gosto de canções que contam segredos do futuro com leveza, e você riria ao saber que dançamos por memórias que ainda não nos alcançaram. A fé, por sua vez, aprende a respirar com esse tempo invertido, e a oração muitas vezes é agradecimento por bênçãos que vamos lembrar de receber. Alguns dizem que isso nos torna frios com o passado, mas não é frieza, é outra forma de cuidado, como quem cultiva um jardim que floresce do lado de amanhã. Quando alguém morre, a dor é estranha, porque lembramos encontros que ainda virão em sonhos nítidos, e isso dá consolo sem apagar a ausência que finalmente se instala. Falamos pouco de morte e muito de continuidade, e escrevemos cartas para versões de nós mesmos que ainda vão acenar do horizonte com um sorriso cansado e doce. Eu trabalho numa pequena oficina de cartas, onde pessoas me pedem ajuda para organizar memórias do futuro em palavras simples, e essa é a minha alegria tranquila. Às vezes entrego uma carta e o destinatário diz que já se lembrava do cheiro do papel, e então dividimos um chá e uma risada porque a coincidência aqui é rotina gentil. Sei que você vai perguntar se isso não tira a graça da vida, e eu te respondo com carinho que a graça cresce quando a gente olha o caminho com lucidez. O sabor de uma fruta não estraga porque sabemos que será doce, ele apenas chega sem susto, e o susto não é a única fonte de alegria. O perigo sim merece atenção, porque a lembrança do futuro pode nos levar à arrogância, e por isso ensinamos as crianças a amar a margem de erro. Eu gosto da margem de erro, porque nela moram os encontros improváveis, os presentes inesperados e alguns amores que se desviam e voltam melhores. Em dias de chuva, nossa cidade fica com cheiro de página molhada, e caminhamos devagar para não borrar as letras que ainda vamos escrever com os pés. O esporte é curioso por aqui, porque torcemos por placares que lembramos de modo diferente, e a graça está em ver o jogo mudar a lembrança de quem apostou demais. A culinária segue uma ciência eterna, e chefes anotam receitas que lembram provar na semana que vem, ajustando temperos hoje para a saudade que virá amanhã. O humor continua firme, porque nada fica mais engraçado do que o futuro que teima em não obedecer, e rimos de nós mesmos com bondade. Existem também pessoas que sofrem quando não conseguem lembrar o amanhã com nitidez, e oferecemos cuidado, tempo e acolhimento para que não se sintam menos inteiras. A cidade tem bancos de memória onde guardamos relatos verificados, e qualquer um pode consultar antes de grandes escolhas, como mudar de bairro ou começar um negócio. Não somos videntes, somos bibliotecários do porvir, e esse trabalho pede humildade, porque cada lembrança vem com a sua sombra de incerteza. Já cometi erros graves guiada por lembranças tortas, e aprendi a pedir desculpas depressa, sem me esconder atrás de frases complicadas. A amizade aqui se alimenta de promessas pequenas e cumpridas, e talvez esse seja o segredo da paz que muitos dizem sentir quando nos visitam em sonhos. Sonhos são pontes muito utilizadas, porque neles a lembrança do futuro canta com nitidez, e acordamos com melodias que nos levam pela manhã. As crianças aprendem canções para treinar a atenção, e cada nota é um convite a perceber o contorno do amanhã sem ansiedade. Alguns professores pedem aos alunos que descrevam como lembram a aula de quinta, e a partir disso preparam o que ainda vão ensinar. Eu adoro professores que escutam o futuro das crianças com respeito, porque eles sabem que a imaginação é uma irmã da memória, e que ambas precisam de afeto e limites. A saúde se beneficia de consultas em que relatamos o que lembramos sentir no mês que vem, e prevenimos dores com uma gentileza que evita sustos. Ainda assim continuamos humanos, e ninguém aqui deixa de chorar, de se atrasar, de se confundir, e isso me faz rir com ternura da nossa pretensão antiga de sermos perfeitos. Você talvez pergunte como é amar alguém cujo passado se apaga, e eu te digo que amamos pelo que estamos por viver, e que isso é suficiente para aquecer a noite. Guardamos objetos com pequenas etiquetas que contam de onde vieram, e às vezes essas etiquetas viram poemas curtos que fazem bem ao coração. Quando encontro uma cicatriz no braço, leio no caderno como ela nasceu,
E normalmente eu sorrio, porque ela combina com uma lembrança bonita de amanhã. O crime existe, mas perdemos menos tempo com vinganças, porque lembramos os danos que a repetição da violência traz e escolhemos outros caminhos com mais frequência. Em vez de muros altos, preferimos janelas bem cuidadas, porque quem cuida do que ainda virá, cuida melhor do que está diante dos olhos. Eu queria te contar uma história simples, a de um vizinho que lembrava um pedido de desculpas que faria a um irmão distante, e que adiou por medo. Um dia ele decidiu agir guiado por uma lembrança teimosa de abraço, e quando bateu a porta o abraço veio igual ao que ele já sentia no peito. Eles caminharam até a praça, dividiram um pão e marcaram um almoço que ambos já sabiam que seria leve, e voltaram para casa com passos que pareciam música. Essa história me ajuda quando sinto preguiça de fazer o que é reto, porque lembro a dignidade que cresce depois de cada reconciliação. Nós chamamos isso de ética do depois, uma ética que pede responsabilidade por efeitos que já conhecemos, e paciência para aceitar que algo pode mudar. É por isso que celebramos pequenas coragens, como telefonar para alguém ou pedir perdão por uma palavra torta, e isso sustenta a cidade por dentro. Se você vier nos visitar, eu vou te levar ao mirante onde as pessoas compartilham lembranças de viagens futuras e cada relato parece uma lanterna acesa. Ali aprendemos que a beleza é um compromisso, porque se lembramos um pôr do sol, precisamos caminhar até a colina para que ele exista de verdade. Você verá que evitamos promessas grandiosas e preferimos compromissos claros que transformam o que lembramos em gestos pequenos e fiéis. O trânsito funciona melhor porque lembramos a paciência que nos espera no fim da tarde, e a pressa perde um pouco da sua força de tempestade. Há quem sinta saudade do passado e chore pelo que não consegue reter, e nesses momentos oferecemos companhia silenciosa e chá quente. Eu às vezes choro também, não por tristeza, mas porque a beleza do que vai acontecer me atravessa com uma ternura que pede lágrimas. Nossas festas são curiosas, porque brindamos pelo que está por vir, e contamos histórias que começam no fim, como quem abre um livro pelo último capítulo. Essa ordem invertida não rouba a alegria, ela nos dá um tipo raro de esperança, uma esperança com método e com os pés no chão. Eu me lembro de você ouvindo esta carta em uma noite tranquila, e isso me dá coragem para continuar escrevendo com sinceridade e sem pressa. Se eu pudesse te oferecer um presente, seria uma pequena técnica para o seu mundo, que é a arte de ensaiar o bem que você deseja viver amanhã. Ensaiar significa escolher uma palavra mansa, treinar um gesto firme e preparar um sorriso que não dependa de aplauso, e então caminhar. Quando a dúvida vier, trate a dúvida como visita, ofereça água, escute o que ela quer dizer e depois a acompanhe até a porta com respeito. O nosso jeito de lidar com o medo é semelhante, porque lembramos a leveza que vem depois da coragem, e assim damos o primeiro passo com menos barulho. Eu sei que isso tudo pode soar estranho, mas estranheza é só um nome para aquilo que ainda não aprendemos a cuidar. Você e eu vivemos em tempos que se encostam, e as nossas cartas são pontes que não precisam de engenheiros, só de atenção e amizade. Tenho lembrado do seu riso calmo, e ele me acompanha como música de manhã, o que me faz querer te escrever com mais frequência. Vou terminar com uma confissão simples, que é o desejo de que amanhã você acorde lembrando de uma gentileza e que ela te leve pela mão o dia inteiro. Da amiga que vive no mundo ao lado, deixo aqui meu abraço escrito, que chegará com a mesma firmeza com que agora o lembro. Obrigada por ouvir esta carta até o fim, porque sua atenção é o laço que mantém esta ponte acesa. Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário, porque sua participação nos ajuda a seguir contando boas histórias. Se puder e quiser, apoie o canal com uma doação pelo QR no canto do vídeo ou pelo link na descrição, e saiba que toda ajuda mantém estas cartas vivas. Na descrição você também encontra obras de séries bem diferentes desta, e elas podem te acompanhar em outras horas da sua semana. Eu me despeço com carinho e te convido a voltar para a próxima carta que já lembro com alegria e que quero muito compartilhar com você.